Certo, todo mundo tá conseguindo ver minha tela, né? Beleza. Com relação à parte dos LEDs, resistores, aquela parte inicial, que o José já tinha até inclusive falado na live de sábado. Ficou alguma dúvida com relação àquilo? Alguma dúvida ainda restante? Em relação à conexão do LED aos resistores? Certo, beleza. Então agora eu vou fazer uma revisão da parte do botão. E eu vou comentar sobre o botão de pull up, de pull down, e depois mostrar para vocês sobre o desafio, tá bom? Então, naquele vídeo, eu apresentei para vocês sobre o botão. E o botão, ele é um componente em que ele tem quatro terminais. E esses dois terminais que estão aqui, esse terminal 1B e esse terminal 1A, eles são interligados entre si. E esse terminal 2B e esse terminal 2A, eles são interligados entre si. E esses dois daqui de cima e os dois de baixo são abertos. Então, por exemplo, tá aqui no multímetro, vou mostrar para vocês. Olha, ó, ele tá com uma resistência aqui muito alta. Se eu apertar, essa resistência vai para zero. Então é assim que funciona um botão. Eu posso conectar também aqui na parte de baixo. Se eu iniciar a simulação aqui. Aí, ó. Quando eu solto, tá uma resistência muito alta. E quando eu aperto, essa resistência vai para zero. E como eu falei, essas partes aqui de cima e de baixo, elas são interconectadas. Então, se eu pegar aqui pra cá, sempre vai ser zero. Então, inicialmente, naquela jaula, eu eu fiz um teste de leitura do botão. Então, placa de ensaio. Então pronto, aqui. Pegar um botão do Arduino. Então naquela aula eu mostrei que quando a gente tenta fazer uma leitura com o botão dessa forma aqui, ele não vai funcionar. Ele vai gerar um ruído. Então eu vou abrir aqui até o Arduino. O Arduino. Pronto, aqui. Então, ó, lá eu conectei no pino 2.
Então, primeiro eu vou definir o meu pino como saída. Na verdade, eu vou definir aqui em cima. Aplicar um define. Botão 2. Então, eu vou colocar aqui, ó. Botão output. E definir o pino como saída. Como saída não, como entrada. Eu vou fazer a leitura. E agora eu faço uma leitura. Esse botão. E eu vou armazenar essa leitura dentro de uma variável. Botão de valor. Eu vou colocar aqui vou ativar, eu vou iniciar o monitor para conseguir visualizar o valor desse botão. Então toda vez que a gente for iniciar o monitor, a gente tem que colocar aqui serial begin 9600. Tem que sempre fazer essa inicialização no void setup. E aí aqui embaixo eu posso já colocar normal, serial int alien botão. A gente vem aqui na parte de código, coloca texto, continua e cola aqui o código. Quando a gente iniciar a simulação, a gente vai estar olhando aqui no monitor. É porque eu botei botão, mas é para ser valor aqui. Valor, para imprimir a variável. Mas eles vai estar sempre o valor 1. Então vai estar desse jeito aqui, só conectando os fios, ele não vai funcionar. Então para isso, eu mostrei lá que precisa utilizar os resistores de pull-up e de pull-down. O resistor de pull-up, ele deixa o valor por padrão em nível alto. E o resistor de pull-down, ele deixa por padrão em nível baixo. Então, como a gente faz esses resistores de pull-up e de pull-down? É basicamente colocar um resistor. Então, eu vou puxar aqui, por exemplo, um terra, GND. Vou colocar aqui. Se eu pego um resistor, conecto pelo terra no botão, vocês vão ver, ó, que no código, a simulação, ó, ele já vai estar 0 agora, e quando eu aperto, vai para 1. Então isso daqui é o funcionamento do resistor de pull-up de pull-down. Tá bom, José. Obrigado. Então esse é o funcionamento dos resistores de pull-up e de pull-down. O resistor de pull-up, ele, no caso esse daqui é o resistor de pull-down, que ele deixa o valor em 0. Se for para criar o resistor de pull-up, é basicamente trocar esses dois aqui. Bota um aqui. Esse aqui. E agora, ele vai estar sempre em 1. E quando eu aperto, é porque eu tinha que botar assim. Botar aqui. Fazer assim que é mais fácil.
E agora, ó, quando eu aperto, ele vai para zero, tá vendo? Soltei, vai para um, eu aperto, vai para zero. Então essa parte do resistor de pull-up, de pull-down, todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida? Se eu precisar, eu explico de novo. Então, Lucas, essa parte de indicar o LED é a leitura do botão. Então, por exemplo, se eu utilizo um resistor de pull-down, ó, peraí, que é esse resistor aqui, se eu coloco assim, toda vez que eu aperto, ele vai ter um nível baixo. Então, vamos supor que no programa do Belink, em que toda vez que eu vou alterar um LED, ele tem que eu tenho que fazer a leitura do botão e depois alterar o LED. Então eu teria que fazer a leitura e alterar o LED quando o meu botão estivesse em nível baixo. Aqui, ó, vou fazer um código, vou utilizar um exemplo aqui. Eu vou pegar um LED, colocar aqui um resistor. Ativo aqui. Eu vou botar aqui no pino 3. Então vou botar aqui, ó. Define LED 3. Então vou botar aqui, ó. Se o meu valor for nível baixo e o meu LED for nível alto, no caso eu tenho que primeiro definir meu LED como saída, pin mode LED como saída. Então, se o valor da minha leitura for nível baixo e o meu LED estiver em nível alto, ele vai escrever o meu LED em nível alto, em nível baixo. Se não, se o meu valor do meu botão estiver em nível baixo e o meu LED estiver em nível baixo, então meu LED vai para o nível alto. Então, dá tudo certo. A gente colocando aqui no Tinkercad.
Vai ficar assim mesmo. E não funcionou. No caso, ele não funcionou, porque eu tenho que fazer uma leitura do, do, do pino. Porque ele está interpretando esse LED aqui sempre como 3. Então por isso que não funcionou. Então tenho que colocar aqui, ó. Vou ter que criar uma nova variável. Botar o limite. Valor LED. Então vou colocar aqui, ó. Valor LED. Digital reach do LED. Vou tirar essa parte aqui do serial. Vamos deixar. Melhor. Valor LED. Não funcionou. É porque estão escrevendo o valor do LED. Licença inicial. Colocar aqui em 0. Zero vai iniciar meu LED em nível baixo. Se iniciar o LED, no caso, tu faria essa inversão utilizando o if. Oi, Ian. Pode falar. Eu acho que não funcionou. Tu tem que colocar no setup o número do pino da entrada. O Tipo, número da Pmode entrada. 1 input, não? O LED, Milo. O LED. LED. Não tá até errado? Isso. Tá sim, tá aqui. Ah, não, tá não. Eu confundi. Verdade. Obrigado. Aí. No caso, se eu apertar aqui, ele vai ficar piscando. É porque não dá pra ver aqui, porque tá muito rápido. Mas, por exemplo, eu vou botar aqui um delay. Delay total de tempo. Total. Sim.
Então, ó, ele vai estar piscando isso aqui. Por quê? Porque ele não tem a variável. Dentro do if, eu vou fazer a ledinha. Daria sim, para criar uma variável booleana e ficar alternando. Mas aqui, ó, nessa parte do botão, quando eu aperto, ele fica piscando o tempo todo. Por quê? Porque ele está fazendo essa leitura várias vezes e alternando esse if várias vezes. Então, ó, eu vou até botar um serial print aqui dentro, só para vocês conseguirem visualizar isso. Serial print. Vamos fazer assim, vamos criar uma variável. Vou criar bem aqui uma variável. Int, botar int a. E essa variável vai começar em 0. E aí toda vez que ela entrar nesse botão aqui, essa variável vai incrementar. Vou colocar igual a mais 1. E eu vou dar um print nessa variável. Eu vou até tirar esse valor aqui. E aqui, ó. Vou apagar. Na hora que eu segurei, ó, ele tá fazendo essa leitura e entrando no if várias vezes. Então, para isso, eu tenho que criar uma variável de controle e travar esse if. Porque senão, ó, ele vai ficar entrando, repetindo esse loop várias vezes e entrando ali dentro. Então, para isso, a gente cria uma variável de controle. E essa variável de controle, a gente pode... Eu vou tirar essa parte do LED bem aqui. Que aí depois dá pra mudar. Isso é assim. E aí eu boto aqui, se meu controle ele tiver um valor inicial, eu vou iniciar essa variável em 0. Se meu botão estiver apertado e a minha variável controle estiver em 0, então ele vai entrar dentro do if. A primeira coisa que eu vou fazer dentro do if é alterar o valor dessa variável controle aqui. Então, ó, se vocês observarem aqui, eu apertei uma vez e não tem mais problema. Mas para funcionar, ó, se eu apertar uma vez aqui, ele não vai ter problema. Mas se eu apertar de novo, ele não vai funcionar mais. Então, para isso, eu tenho que criar um outro if, em que quando eu tiver soltado o meu botão, então se o meu botão, o valor aqui, estiver em nível alto, que como é um botão de pull-up, quando eu solto ele está em nível alto. E a minha variável de controle for 1, então minha variável de controle volta a ser 0. Então, ó, outro ponto e vírgula. Aqui, pronto, ó. Eu seguro, ele não conta mais de uma vez. E agora toda vez que eu apertar, ele conta de maneira unitária, isso aqui. Então, é bem importante você saber essa parte de utilizar a variável de controle do botão, para quando você for utilizar o botão. E o número de vezes que você aperta esse botão importa. Então, essa parte aqui da variável de controle do botão. Vocês entenderam? Eu quero que eu repita.
Certo. Então agora a gente já vai pular para a parte do LED RGB. Então, vou puxar aqui. Aqui, LED RGB. Aqui, como eu mostrei, o LED RGB ele tem 4 terminais, sendo que um terminal ele é comum, que no caso seria esse terminal catódico, e os outros terminais que são referentes às 3 cores, vermelha, azul e verde, que é o RGB. E o funcionamento desse LED RGB ele é igual ao funcionamento de um LED comum. A diferença é que como se fossem 3 LEDs aqui, ó, um LED entre esse terminal e esse terminal, um outro LED aqui entre aqui, e um outro LED entre esse terminal vermelho e esse terminal catódico. Então, é como se fossem três LEDs em um só. Essa parte do LED RGB, alguém ficou com alguma dúvida? Se eu preciso, eu faço algum código. Certo, beleza. Então, vamos agora pro jogo do passo-repasso, né? Que eu passei lá para vocês. E no jogo do passo-repasso, tinham 2 times. E cada time teria um botão. E quando eu apertaria, o primeiro time que apertasse o botão, o LED ia acender com a cor respectiva do time. E se eu apertasse um outro botão, ele ia reiniciar a rodada. Então, para isso, eu vou utilizar aqui de 3 botões. Pegar um resistor. Eu vou colocar um resistor de cooldown. E esse primeiro botão aqui vai ser do time vermelho, que eu vou conectar no pino 2. O outro botão, esse aqui tá errado, tem que ser aqui. O outro botão vai ser do time azul, que eu vou conectar no pino 3. E o outro botão vai ser o botão de para reiniciar a rodada. Não, estava certo. Aqui mesmo. Vou colocar aqui. Que aí, como a gente vai utilizar um resistor de PUAP, a gente coloca o resistor aqui na fonte. Então, coloca aqui. Cooldown, no caso. E conecta o aterramento. O positivo, na verdade. Certo, beleza. Essa parte dos botões aqui, eu já montei meus 3 botões de
de pull down. Agora eu vou ligar o LED. Como esse LED, o terminal comum dele é um terminal catódico, então eu ligo esse terminal no negativo, no GND, no terra. E os outros terminais eu vou conectar como se fosse um LED de maneira comum. Então eu vou utilizar um resistor de 220. Resistor de 220. E eu vou conectar aqui então esse primeiro aqui é o vermelho. Então eu vou conectar da cor vermelho. Eu vou colocar no pino 5. Esse segundo aqui é da cor azul. Vou conectar aqui no pino 6. E esse terceiro é da cor verde. Da cor verde. Pronto. Então a gente vem aqui na ideia do Arduino. Eu vou apagar isso tudo. E vou primeiro colocar os defines. Eu coloquei os 3 botões aqui nos pinos 2, 3 e 4. Que o 2 é o vermelho, o 3 é azul. Então, define. Vou botar B de botão. Vou botar botão vermelho mesmo. Botão vermelho. Vai estar como 2. Vou define botão azul. Vai estar como 3. E o outro botão eu vou colocar só como botão mesmo. Que ele não é referente de nenhum time, de nenhuma cor. Agora eu vou definir os LEDs. Vou botar aqui LED vermelho, que ele está conectado no pino 5. Agora eu vou conectar o meu LED azul, que está no pino 6. E depois o meu eu tô aqui, né? Eu também eu gosto de deixar assim uns ajustadinhos. Então, beleza. Eu já configurei os pinos. Na verdade, nem tá tão ajeitadinho aqui. Tá tão centralizado. Enfim. Eu já configurei aqui o LED verde no pino 7, o azul no pino 6 e o vermelho no pino 5. E os 3 botões. Então agora a gente vai para a parte de definir quem é entrada e quem é saída. Então eu vou definir aqui os meus botões como entrada. Então primeiro eu defini o botão vermelho como entrada. Depois eu defini o botão azul como entrada. E por último eu vou definir o meu botão de controle também como entrada. Agora eu vou definir os meus LEDs como saída. Então vou colocar aqui
que o LED vermelho será uma saída. Então, beleza. Eu já defini aqui os meus LEDs como saída. Agora a gente vai aqui para a minha função de loop, em que nessa função eu vou começar a fazer a leitura dos botões. Por quê? Porque eu quero que quando o time vermelho ou o time azul, quem dos primeiros apertar o botão, o LED vai acender com a respectiva cor. Então, como eu vou fazer isso? Eu primeiro tenho que fazer a leitura desses botões, então eu vou criar aqui umas variáveis. Vou criar uma variável para o valor, botão vermelho, valor, botão azul, valor, botão. Nem precisa iniciar com valor, porque esse valor já vai ser alterado no início mesmo. Então eu vou primeiro pegar essa primeira variável, que é referente ao botão vermelho, colocar aqui, digital, vídeo, botão vermelho. Então ele vai armazenar nessa variável o valor de leitura desse botão. Depois eu vou fazer a leitura dos outros botões também. Aqui. Então eu pego aqui o botão azul. Por último, só valor botão. Botão azul. Pronto. Eu já realizei a leitura dos meus botões. E agora, a partir da leitura dos meus botões, eu vou alterar o valor do LED. Então, ó, eu vou colocar aqui um if. Se o meu valor da leitura estiver em nível alto, então o meu LED RGB ele vai ficar vermelho. Então eu vou colocar aqui digital LED vermelho em nível alto. E aí aqui, lembrando sempre, eu tenho que criar a variável de controle. Então eu vou colocar aqui int de controle, que vai iniciar em 0. É importante sempre iniciar aqui em 0, porque o valor inicial para ele entrar dentro desse if é colocando essa variável, quando a variável está em 0.
Então é importante definir lá em cima que a variável é 0. Aqui eu coloco controle igual a 1. Aqui if. Então, ó, se eu pegar esse código, agora eu vou mostrar aqui pra vocês. Se eu pegar esse código aqui e já colocar dentro do ticker card, vocês vão ver que o LED já vai estar acendendo em vermelho. Então, se eu pegar aqui o meu botão vermelho, o LED já está acendendo em vermelho. Então, beleza. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para o botão azul, que é basicamente copiar isso aqui e mudar aqui para azul. Botão azul, LED azul. Pronto. E aí, E agora eu vou criar aqui o meu botão de reset para destravar os botões. Porque como esse botão tá travado, ó, se eu copiar e colar bem aqui, se eu apertar aqui, ele vai estar sempre em azul. Mas agora, ó, esse botão ele vai estar travado. E o objetivo é que depois que eu aperte um desses botões, os botões realmente fiquem travados. Tanto é que foi proposital eu colocar a mesma variável de controle para os dois botões. E esse botão ele só vai ser destravado quando eu apertar esse terceiro botão aqui. Então, para isso, eu vou criar aqui uma nova variável, int controle 2, 0. E eu vou criar um if para o meu terceiro botão. Então, quando o meu valor do botão estiver em nível alto e o meu controle 2 estiver em 0, meu controle 2 vai para 1. E agora eu vou destravar os outros botões. Vou botar aqui controle igual a 0. E eu coloquei que quando a gente apertasse também esse botão de reset, o meu LED piscasse em branco. Então, como eu faço para o LED piscar em branco? Eu vou colocar aqui, é só acender as três cores simultâneas que formam branco. Então, eu vou pegar aqui int LED vermelho, nível alto. Vou ligar aqui o azul. E aqui embaixo o verde. Então dessa forma aqui, ele forma o LED da cor branca. Eu vou dar um delay. Botar de 200 milissegundos. E aqui embaixo eu vou desligar os LEDs. Vou colocar aqui em low. E vou esperar novamente um tempo. Então quando ele entra na minha variável de controle, quando ele entra aqui no meu if do meu botão de controle, ele destrava os dois botões. Que aqui, ó, vou colocar aqui. Destrava os botões. E aqui ele
pisca o LED em branco. E aqui ele vai piscar o LED em branco. E aí quando eu soltar o meu botão aqui de controle vai ficar destravado. Se o meu botão for estiver em nível baixo e minha variável de controle estiver em nível alto, então meu controle 2 ele vai para 0. Então se eu pego aqui, iniciar a simulação, é por causa de uma chave a mais. E pronto. Se eu apertar aqui meu botão, ele vai piscar em vermelho. Se eu tentar apertar o botão do time azul, ele não vai funcionar. Se eu aperto aqui esse meu botão de controle, ele pisca e apaga. E agora se eu tentar apertar aqui o meu LED azul, ele vai funcionar. E o meu botão vermelho, ele vai estar travado também. Ó. Então o desafio é esse código aqui. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Fazer alguma pergunta? Então, pessoal, sobre o desafio, sobre essa parte da aula, é basicamente isso. Sobre LED RGB e sobre botão. Futuramente, a gente vai trabalhar melhor com essa parte do LED RGB, com essa parte do botão, porque eu estou trabalhando com o LED RGB aqui de maneira digital, tipo só com sinais digitais. Mas tem como também fazer, vou mostrar aqui para vocês. Tem como trabalhar com LED RGB através de um sinal analógico. Por exemplo, se eu definir bem aqui, ó. Não, eu vou deixar aqui. Eu vou criar um novo circuito. Se eu pegar aqui, ó, meu LED conectar aqui no terra e conectar ali no positivo. Porque o RGB, quem já olhou a escala lá de cores, ele sabe que cada cor ela varia do 0 até o 255. E com isso você consegue formar todas as cores, enfim, todas as cores, a partir dessa combinação. E aí com LED também tem como utilizar essa variação de 0 a 255. Aqui a gente só está utilizando uma variação de 0 a 1. No caso seria de 0 e 255. Então tem como também fazer uma variação aqui, que eu vou conectar aqui no LED. E conectar aqui diferente. Vou mostrar aqui para vocês.
Eu vou apagar isso daqui. Eu conectei nos pinos 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Vou apagar isso daqui. O LED vermelho tá no 2. LED vermelho tá no 2. Azul no 3. Verde no 4. LED vermelho no 2, 3, 4. E aqui, ó, eu posso até criar um novo define, colocar aqui valor R, e eu posso colocar, sei lá, 146. Eu posso definir aqui um valor G, vou colocar aqui 164, e eu defini aqui um valor B de, sei lá, 67. Pronto. E aqui dentro eu vou escrever de maneira... Tem convolução não, né? Tem não. Eita, convolução. Então eu vou fazer aqui a escrita de maneira analógica. Então a gente coloca aqui analog, light. E aí coloca aqui o meu LED vermelho, valor R. E aí toda... Da mesma forma, ó, pessoal, eu não nem chegar a frisar isso. Mas para escrever digitalmente, né, a gente coloca aqui. Na verdade, aqui tem um problema. Porque as saídas analógicas são só essas saídas que tem um tio. Essas saídas aqui que tem um tio, ó, são saídas analógicas. Essas que não tem um tio, elas são apenas saídas digitais. Então vamos mudar aqui, ó, para 3, 5 e 6. 3, 5 e 6. Cinco e 6. Aqui, ó, essas saídas que só tem um número, elas são apenas digitais. E essas saídas que tem o tiozinho, elas podem funcionar tanto como saída analógica quanto saída digital. E aí para escrever digitalmente a gente coloca digital white. E para escrever analogicamente a gente coloca esse analog antes, em vez de digital. Então beleza, eu já escrevi meu valor analógico aqui. E agora eu vou digitar para os outros 3 LEDs. LED azul, LED verde, LED... E que vai ser o B, que é do blue. E o G, que é de green. Eu vou colocar um dele aqui bem pequenininho, só pra ter. Calma aí, eu não botei o resistor. Vacilo. Vou colocar os resistores. Puxar esse aqui pra baixo. Duzentos e vinte. Pronto. E aí, ele dá essa cor aqui.
Enfim, se você jogar lá no negocinho de RGB, você vai ver que é uma cor parecida. Pelo menos é pra ser, né? Porque, ó, por exemplo, se eu alterar aqui e colocar aqui já 255 do valor de azul, ele já vai alterar aqui, ó, já tá mais azulado agora. Então tem como você controlar uma cor a partir dessa forma analógica, que é também uma forma interessante de se controlar a cor desse LED. Ó. Se eu botar tudo 255, ele fica no branco. A diferença é que, por exemplo, se eu pego no RGB lá mesmo, né? Conforme você vai diminuindo cada valor desses, ele vai escurecendo, vai ficando preto. Aqui não, aqui só não vai acender a cor. Então talvez não fique uma cor igualzinha. 100% igual. Mas a ideia é essa. Então, ó, se eu colocar aqui, eu consigo manipular as cores e criar qualquer cor que tiver. Vocês entenderam essa parte que eu falei? Da escrita analógica? Cara, pois essa parte basicamente é isso. A aula de hoje. Falar sobre fazer. Explanar um pouco sobre essa parte do LED RGB e dos botões de pull up e de pull down. Era basicamente isso.